do Poder. Olá, meus queridos irmãos, gideões, auxiliares e todos que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional A Hora do Poder em vídeo. É sempre um privilégio estarmos aqui juntos para esse tempo de comunhão e meditação na Palavra do Senhor. E para continuar sempre conosco, se inscreva em nosso canal. Assim você recebe todos os nossos vídeos. Curta também esse devocional e compartilhe com outras pessoas para que elas possam também receber essa palavra. E hoje eu tenho a alegria de apresentar a nossa convidada do dia. Emeline, seja muito bem-vinda. Para mim é um privilégio poder trabalhar com você na mesma sala, aprender com tudo que você tem para me passar. E agora esse momento aqui juntas, seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. A paz, irmãos. É um prazer também estar aqui neste momento tão importante. Tá certo. Então, tem algumas perguntas para te fazer. Há quanto tempo que você trabalha aqui na sede nacional? É com muita satisfação, né, que, pela bondade de Deus, estou aqui há 13 anos. 13 anos, bastante tempo, né, Emi? E dentro desse período de 13 anos, você já trabalhou em quais setores aqui na sede? Eu trabalhei 10 anos no setor plant, né, 2 anos no setor de igrejas e igrejas parceiras, e agora completou 1 ano no setor de membros. O bom é que conhece um pouquinho de cada programa daqui do Ministério, né, Emi? Isso. Tá certo. E dentro do programa Membros, o que você faz? Qual é o seu trabalho? Eu recebo as propostas, né, de início. Eu dou uma averiguada para ver, né, se está faltando alguma informação importante, para darmos continuidade, para que possa ser enviado corretamente para a comissão de membros. Perfeito. Então, você que recebe as propostas, dá ali aquele filtro para dar uma olhadinha e se já tiver tudo certo, envia para a comissão de membros aprovar, né? Correto. Perfeito. Então, irmãos, toda proposta que vocês mandam para cá, cai aqui, para Emeline, ela que cuida das propostas. E, é legal a gente falar também que você, quando tá faltando alguma informação, você pede essas informações para os irmãos, né? Então, fiquem atentos aos e-mails, que a gente se comunica pelos e-mails, né, Emi? Correto. Então, tá certo. Enviou uma proposta pra gente, fica atento ao e-mail, porque se tiver faltando alguma informação, a Emeline vai pedir por e-mail essas informações pra gente deixar a proposta certinho. Tá certo? Tá certo. Que bênção, Emi. Obrigado por compartilhar um pouquinho do seu trabalho, né, que você faz aqui na sede. E durante todo esse tempo, durante esses 13 anos de ministério, tenho certeza que você já pôde ouvir bastante testemunhos. Sim. E teve algum deles que te marcou, que te impactou assim de uma forma profunda e especial? Tem sim um testemunho que me impactou muito logo ao entrar, né, como funcionária aqui do Ministério, de um jovem presidiário que ao receber o Novo Testamento, ele não deu muita importância. E sim, todos os dias ele destacava uma folha do Novo Testamento para lhe satisfazer o seu vício das drogas. Mas teve um dia que, ao destacar aquela folha, ele leu um versículo e aquele versículo impactou a vida dele. E ele continuou lendo aquele Novo Testamento e ele foi alcançado através do Novo Testamento. Glória a Deus, né? Porque no presente momento ele recebeu ali, ele não deu muito valor, mas o Espírito Santo de Deus tocou na hora certa, né? Que aquela palavra veio de encontro com ele e ele teve a sua vida transformada. Nossa, Emi, que bênção, né? E a gente vê que Deus faz coisas assim maravilhosas, porque ele usava o Novo Testamento para satisfazer o vício dele e com certeza ele nunca imaginou que ele ia ser tocado pelo Espírito Santo, mas Deus no tempo certo, na hora certa, foi ali, se revelou na vida dele e por meio do Novo Testamento ele pôde ter um encontro verdadeiro com Cristo. Que testemunho lindo. Obrigada por compartilhar com a gente, Emi. Amém. Emi, nós temos o nosso versículo de memorização. Vamos citar o versículo de hoje juntas? Sim. Então vamos lá. Sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Tiago 1:3. Esse versículo é um verdadeiro acalento e conforto para as nossas almas, né? Porque ele nos ensina que as provações, as dificuldades, elas não estão contra nós. Muito pelo contrário, elas estão a nosso favor para produzir em nós. É Deus trabalhando em nós, produzindo assim a perseverança.
Então, antes da gente querer reclamar, questionar, ai Deus, por que eu tô passando por isso? Eu não tô aguentando mais. Mas que a gente se lembre desse versículo, porque é Deus trabalhando em nós, produzindo assim a perseverança, para que a gente confie mais nele, para que a gente dependa mais nele. E esse é um versículo muito bonito, né, Amy? É, sim, com certeza. Tá certo. Amy, e sobre a leitura da palavra? O que você acha sobre ler a palavra de Deus, ler a Bíblia? Todo cristão, ele precisa, sim, ler a palavra de Deus, pois é o nosso manual de vida, né? Para podermos... Na Bíblia, nós temos tudo que nós precisamos, né? A gente encontra as respostas, para todas né? as respostas da nossa vida. É verdade. Então, por isso... Então, é essencial. Exatamente. É a própria então, palavra de Deus, né? É verdade, é a palavra de Deus. Se a gente quer ouvir a voz de Deus, a gente precisa ler a Bíblia que a gente vai conseguir ouvir a voz de Deus. E por isso nós incentivamos que você continue na leitura anual da Bíblia. Hoje, os capítulos que nós leremos estão lá no livro de Deuteronômio, os capítulos 19 a 21. Amy, eu estava ouvindo um podcast por esses dias e os convidados lá, eles falaram uma frase muito impactante para mim. E eu não lembro quem foi o pregador que falou essa frase, né? Mas perguntaram para ele assim, o que é mais importante? Ler a Bíblia ou orar? E aí, esse pregador, que eu não vou me lembrar o nome, ele virou e falou assim, o que é mais importante para o pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Ou seja, então, tanto a leitura da Bíblia quanto a oração, elas vão nos fazer voar diante do Senhor, né? A gente precisa manter esses dois hábitos de conversar com Deus, de ouvir a voz do Senhor por meio da leitura da palavra. Então, por isso, eu gostaria de pedir para você orar pelo nosso calendário do dia. Você pode fazer essa oração? Claro. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deste, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pelo teu amor, a tua bondade para conosco e a tua misericórdia, Pai. Em especial, Pai, nós te pedimos também pela vida da irmã Dena Kubrick, presidente internacional de EAS Auxiliares, o irmão Bob, que o Senhor os continue fortalecendo, que o Senhor continue guardando a vida deles, Pai, e também que tudo que eles fizerem seja para agradecimento do teu nome, Senhor, no ministério, para que mais almas também se acheguem a ti, mais almas reconheçam o Senhor como o único e suficiente Salvador, através da leitura dos Novos Testamentos, Pai. Te pedimos pelos presidentes nacionais e estaduais das auxiliares, pelas distribuições na área da saúde e também por mais ofertas para suprir escrituras para o mundo, Pai. O Senhor venha abençoar os irmãos que contribuem, os irmãos que ofertam, que o Senhor venha recompensar as suas vidas, Senhor. E também te pedimos, Senhor, que o Senhor abra as portas onde estão fechadas, para que mais novos testamentos possam ser distribuídos, Pai, nos lugares específicos. Pai, também te pedimos pela região 1 e 2 da Amazônia, Acre, Rondônia e Delta das Américas, Ceará. O Senhor conhece a necessidade desses lugares, Pai. Te pedimos também que os membros desses lugares também, o Senhor continue guardando a vida deles também, fortalecendo para continuarem fazendo a Tua vontade, Senhor, continuarem distribuindo os Novos Testamentos, efetuando o evangelismo pessoal, Senhor, que mais almas, Senhor, sejam alcançadas para Ti. Também te pedimos pelos Gideões Auxiliares da República do Congo, São Tomé e Príncipe, Serra Leoa e Togo, e pela organização do Ministério Gideônico na Síria, Pai. O Senhor conhece, sabe todas as dificuldades desses lugares, Pai. Mas te pedimos que o Senhor venha abrir caminhos aonde não tem e que nos lugares que não tem gideões e auxiliares, que o Senhor também possa abrir as portas para que membros possam se ingressarem nesses lugares e que a Tua palavra possa ser a cada dia mais propagada, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então agora nós chegamos na parte dos nossos recados e eu conto com a sua ajuda, Amy. O primeiro recado é sobre a renovação das anuidades. Por que é importante que os irmãos renovem as suas anuidades e qual que é o prazo para eles fazerem essa renovação? Irmãos, é muito importante que os irmãos renovem as unidades para estarem, darem continuidade ao ministério, fazendo a obra do Senhor, o seu chamado. Irmãos, o prazo da validade da anuidade é sempre 31 de dezembro.
porém se estende até março do ano seguinte, para que os irmãos possam continuar no ministério e estarem fazendo a obra do Senhor. Então, para aqueles que ainda não renovaram, eles podem renovar até o dia 31 de março desse ano, no caso. Isso, correto. Perfeito. Então, irmãos, não deixem para amanhã. Renovem hoje mesmo as suas anuidades para continuar fazendo parte aqui do nosso ministério. Obrigada, Amy. Nosso próximo recado é sobre a Blitz Internacional, que vai acontecer lá no Rio de Janeiro. No nosso devocional, Hora do Poder em Vídeo de janeiro, o nosso Gideão, o representante da região 11, Richard Vasques, já passou todas as informações certinhas. E se você ainda não assistiu esse devocional, eu te convido a assistir, que está uma bênção. Mas, Amy, eu gostaria de perguntar, ainda dá tempo para os irmãos se inscreverem e participarem da Blitz Internacional que vai acontecer no Rio de Janeiro, em março? Sim, irmãos, ainda dá tempo. Portanto, vamos nos animar para estarem lá com os irmãos, para que mais Novos Testamentos possam ser distribuídos. E é muito importante, né, Amy? A gente sabe que a palavra do Senhor é que gera transformação de vida, e essa blitz, essa entrega em massa, pode acontecer ali, de fato, um mover do Espírito Santo naquele estado, naquelas cidades onde os irmãos estarão ali entregando a palavra do Senhor. Então, orem com a gente por esse evento, por essa blitz, e se inscrevam também para participar desse momento especial no Rio. Nosso último recado de hoje é sobre a Expansão 2030. E esse projeto visa alcançar 20 mil membros até 2030. E é muito importante a gente ressaltar que mais membros no ministério resultam em mais distribuições, mais almas que terão a oportunidade de ter uma Bíblia e serem assim alcançadas por Cristo. E como que os nossos irmãos, os membros do ministério, como eles podem se engajar nesse projeto e fazerem com que esse projeto aconteça, com que a gente tenha e a gente alcance esses 20 mil membros? Sim, irmãos, renovando as suas anuidades, mantendo o relacionamento com os pastores, as visitas às igrejas, que é de extrema importância, para que mais novos membros também possam se aderir ao nosso ministério. E assim a gente vai, de pouquinho em pouquinho, de passo em passo, alcançando esse alvo, né? Que o nosso desejo é alcançar esses 20 mil membros até 2030. E uma outra coisa importante também que a gente já falou antes é renovar a anuidade, né? Então, renovem as suas unidades, arregimentem novos membros, cuidem das viúvas, para que a gente consiga alcançar aí esse número, para que mais pessoas conheçam a Cristo. Porque não é simplesmente alcançar um número, são mais vidas que terão acesso à palavra de Deus, mais vidas que receberão uma Bíblia. E esse é o nosso objetivo final, que é fazer o nome de Cristo conhecido. Amy, muito obrigada, tá, por me ajudar aqui com esses recados. É um prazer. Irmãos, eu quero também deixar uma pergunta para vocês. Escrevam aí nos comentários se vocês gostaram de conhecer a Emeline, se vocês já tinham conversado com ela, seja pelo WhatsApp, por e-mail ou por telefone. Comentem aqui embaixo se você já teve alguma interação com a Amy. Amy, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu já disse e vou dizer novamente, para mim é um privilégio poder trabalhar com você, conhecer um pouco mais da sua vida, poder dividir o ambiente de trabalho. E esse momento também foi muito especial, então muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, que você continue sendo um instrumento de Deus aonde Ele te levar. Amém. Meus agradecimentos também, Carol. Deus abençoe a vida de cada irmão. Amém. E a todos vocês que nos acompanham diariamente, muito obrigada. Estamos encerrando mais um devocional, A Hora do Poder. Continuem sempre conosco e eu te vejo amanhã. Hora do Poder.